A inteligência artificial pode ser o início do fim da evolução da arte enquanto cultura humana. Primeiramente, meu nome é Osana Augusto, eu sou arquiteto da Lareira Arquitetos e eu de forma nenhuma sou uma pessoa que milito, que fala contra o uso total da inteligência artificial. Eu acredito que pode potencializar muito o trabalho, principalmente um trabalho criativo. O que eu quero falar aqui nesse vídeo é que adicionar um modelo de inteligência artificial em todas as etapas da sua criação, principalmente no fazer criativo, é onde está o problema, na minha opinião. Porque isso faz com que as fronteiras da criatividade parem de se expandir em todas as áreas. Não só arquitetura, mas design, artes visuais, música, tudo. Para explicar um pouco meu ponto, eu vou tentar falar um pouquinho do que é cultura, como um conceito antropológico. O que é que faz de nós, seres humanos, sermos seres humanos? É óbvio que existem muitas diferenças biológicas, históricas, mentais, ok. Mas eu vou falar de uma delas, que para esse caso é a principal, que é a construção cultural. O ser humano é uma espécie que constrói a cultura. A cultura, ela é o conhecimento acumulado da espécie. Eu vou dar um exemplo para explicar melhor. Digamos assim, que existe uma espécie de macaco, sei lá, um chimpanzé, eu não entendo muito. Mas existe lá uma espécie de macaco e que um indivíduo macaco com uma inteligência fora do comum, ele fez uma descoberta, que se ele gerar atrito com uma madeirinha com outra e colocar mais uma palha seca e tudo mais, ele vai criar fogo, uma coisa extraordinária, ele descobriu isso. Aquele indivíduo, ele vai se destacar, ele vai dominar em relação aos seus inimigos, liderar o seu grupo, porque ele desenvolveu um conhecimento diferenciado, ele tem uma inteligência acima da média do seu grupo e da sua espécie. Mas quando esse indivíduo morre, aquele conhecimento morre com ele, porque ele não consegue transmitir esse conhecimento para o seu filho. Isso não vira uma coisa consolidada na sua espécie. Muito por conta do desenvolvimento da linguagem, né? Que a gente consegue desenvolver uma linguagem muito mais elaborada. Os outros animais não. No caso do ser humano é diferente. Existe uma construção cultural. O que é isso? Digamos que há milhares de anos atrás, tá lá um grupo de seres humanos, né? Homo sapiens sapiens, mesma espécie, tem o mesmo cérebro que a gente. Existe um indivíduo muito inteligente, acima da média, e ele descobre que o atrito com a madeirinha com a outra e coloca uma palha ali e ele faz fogo. Ele descobriu isso. Ele, a partir do exemplo e a partir da transmissão oral, através da linguagem, ele consegue ensinar isso pro seu filho, que ensina pro seu neto, que ensina pro seu bisneto, que ensina pro seu tataraneto. E isso vai. Quando isso passa, ele vira um conhecimento consolidado da espécie. É óbvio que eu tô simplificando, falando como se a construção cultural fosse uma coisa linear. E não é isso que acontece. Várias coisas são descobertas simultaneamente em culturas diferentes. E aí, milhares de anos depois, um outro indivíduo com inteligência acima da média, ele descobre uma cera de uma determinada árvore que, se ele juntar com fogo, aquilo vai dar uma característica melhor ao fogo e pode ser usada melhor para uma arma, pode ser manipulado melhor como uma tocha, não sei. Esse conhecimento foi agregado. Ele não precisou descobrir o fogo do zero de novo. Já estava descoberto, é um conhecimento consolidado da sua espécie. Ele só agregou aquilo e melhorou. E no decorrer de milhares e milhares de anos, é isso que tem acontecido com a gente. Quando eu me formo arquiteto ou um engenheiro se forma um engenheiro, ele não precisa descobrir novamente todas as propriedades do concreto ligado ao aço para saber a força do concreto armado. Já está ali no livro, uma pessoa já fez esses testes, eu só preciso estudar. Eu estou falando aqui de inovações tecnológicas, mas o mesmo acontece com a arte, com a criação, com a criatividade, com a discussão do trabalho criativo, seja de qual tipo de arte for. Por que eu estou falando disso? Porque a cultura, ela evolui, porque o ser humano, ele testa limites. Para associar um fogo que já existe a uma cera de uma árvore que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é porque o ser humano vai testando limites e fazendo coisas que não são óbvias, coisas que no primeiro momento podem não fazer sentido nenhum, mas o ser humano testa. Bom, voltando para a atividade criadora, quando a gente delega a nossa criação a um modelo de inteligência artificial, como é que esse modelo funciona? Ele é uma construção matemática que vai fazer um apanhado da sua base de dados e vai lhe dar sempre uma resposta conveniente, uma média de todas as respostas que foi lhe entregue e vai sair aquilo. É a média, não é nada nunca fora da curva, não é nada nunca excepcional, não é nada nunca muito diferente. E aí é que eu quero conectar as duas coisas. Se na criação artística não tem o fator ser humano para testar os limites e fazer coisas sem lógica nenhuma, mesmo que dê errado, mas alguma coisa pode dar certo, que vá tensionar
esses padrões já estabelecidos na arte, ela simplesmente não evolui. Se sempre o novo que vai ser feito vai ser uma média de tudo que já foi feito antes, que é como a inteligência artificial funciona, nunca aparece nada de novo. E aí que tá o problema, quando arquitetos, quando designers, quando pessoas das artes visuais, quando músicos delegam o seu fazer criativo enquanto humano para um modelo matemático. Esse modelo vai fazer sempre a média do que foi dado, mesmo que tenha um prompt muito fora do comum. E aí é que tá. Desde o início da humanidade, esse conhecimento foi acumulado, vem sendo registrado, agregado por novos humanos, pessoas que vão criar coisas novas, elas não precisam saber tudo do zero, construindo a cultura no decorrer da espécie. E aí chega um momento em que isso para de ser feito. Todo o trabalho criativo que a inteligência artificial faz vai ser sempre uma resposta conveniente, na média, do que já foi feito antes. Não existe a inteligência artificial que vai pegar a cera de uma árvore como o ser humano primitivo e juntar com o fogo e descobrir uma coisa nova, porque isso é fora da curva. Tá, mas e aí? O que a gente faz? Primeiro que toda pessoa criativa ela tem que entender como esses modelos funcionam, entender como foi construída aquela base de dados, entender como aquelas respostas foram treinadas, para que isso seja usado como uma ferramenta que ela é. No contexto da arquitetura, a inteligência artificial é muito legal para se fazer renders realistas, porque ela simula uma foto muito interessante. Mas criar o projeto já fica complicado, porque priorizar sempre eficiência para criação de uma mercadoria, isso estagna toda a criatividade e, consequentemente, toda a cultura humana. Atualmente, mais da metade do que é criado na internet, por exemplo, já é feito por robôs, não é feito por ser humano. Toda essa criação não tem nada de novo. Eu não acho que isso é uma coisa que todas as pessoas estão fazendo. Existem muitos artistas, muitos arquitetos, muitos músicos, designers gráficos que estão indo na contramão disso. Inclusive usam inteligência artificial, mas não para delegar o seu fazer criativo, mas sim como uma ferramenta que ela é e vai ser sempre limitada a esta ferramenta.